Olá pessoal, tudo bem? Vou falar rapidamente com vocês para dar uma dica, né, de como fazer análise. Já falei nas lives, que vocês já conhecem, o Toma Lá da Cá, nossos encontros das terças-feiras, né, que é muito importante você conseguir realizar uma análise adequada para justamente tomar uma decisão correta. Como fazer a análise? Esse é o grande ponto do método FR Análise. Eu vou mencionar com vocês e já compartilho aqui, ó, mostrando esse papel. Sabe o que é esse papel? São anotações que eu fiz em uma noite de ideias que eu queria discutir sobre a China. Tudo isso me veio com um insight na cabeça. Eu fui anotando rapidamente, né, por isso que a letra aqui está bem difícil de entender, letra de médico, né, anotações muito rápidas, justamente de ideias que me vieram na cabeça. E disso aqui saiu aquele meu artigo recente na revista Época, né, sobre a importância da China para o financiamento, né, de projetos no Brasil. Né, o Brasil buscando a China como fonte de investimento para seus projetos. Bom, então veio tudo isso assim, né, na cabeça, né, escrevi. Agora, obviamente, para se chegar nisso aqui, o que vem antes? A leitura. Né? Preciso ler muito conteúdo teórico. Estou aqui atrás, olha só, para compartilhar com vocês. Um livro, por exemplo, muito famoso do Henry Paulson, que foi secretário de Tesouro norte-americano, Dealing with China. Né? Então, um livro muito importante para conhecer a China. As leituras de jornais, saber o que está acontecendo, tanto na China como no mundo, como no Brasil, as necessidades nossas de infraestrutura, as deficiências para buscar investimento em uma conjuntura recessiva. Então, toda essa leitura, né, de acúmulo de informações, né, o que a gente lê no jornal são informações, o que a gente lê nos livros, né, nosso acúmulo de conhecimento, e de repente a gente estrutura, quando, né, vem a ideia na cabeça, a gente estrutura aqui, né, um passo a passo para um artigo. Veio o passo a passo e logo depois eu escrevi o artigo que saiu na revista Época. Então, o que precisamos para fazer a análise? Né? Eu vou mencionar para vocês verem como nós lemos nos jornais, chegamos às informações, e o mais difícil é justamente ligar os pontinhos entre as informações. Por exemplo, notícia do dia, notícia da semana, o tema dos protestos em Hong Kong. Com certeza vocês estão vendo aí. Bom, mas outros momentos saíram outras notícias sobre a China, ou sobre outros aspectos da China, e que nós não percebemos que tem a ver, né, com Hong Kong. A grande ponte é a gente conseguir justamente ligar os pontinhos, esse é o salto que a gente dá. Quando ligamos os pontinhos, construímos uma ponte e dizemos, agora eu entendi o que está acontecendo. Vamos lá. Vocês já devem ter lido também em jornais, né, diversos sobre a questão dos uigures, que é uma minoria étnica muçulmana da província de Xinjiang, na China. E justamente os uigures estão sofrendo uma repressão, né, estão sendo detidos, indo para centros de treinamento, como chamam os chineses. Isso tem sido acusado pela mídia ocidental, pelas organizações de direitos humanos, como quase campos de concentração, né? Então, como violação dos direitos humanos dessa minoria étnica muçulmana chinesa. Bom, vai segurando os pontos aí. O que é que isso tem a ver com Hong Kong? Outra notícia, também ano passado, já em anos anteriores, né, que são os congressos do Partido Comunista da China. No último congresso do Partido Comunista da China, que novamente colocou Xi Jinping, reafirmou Xi Jinping à frente do partido, né, portanto como presidente, entre aspas, da China, que na verdade é o cargo de secretário-geral do Partido Comunista Chinês, né, naquele momento, naquele congresso do Partido Comunista, foi retirada da Constituição a cláusula que não permitia mais de duas eleições, ou seja, de uma única reeleição para o cargo. Retirando isso, Xi Jinping pode ficar no poder por tempo indefinido, por múltiplas reeleições. Né? Então, mais uma informação. Isso a gente também viu na mídia, a gente vai lendo, vai acumulando informações. Essa é mais uma informação. Então, informação 1 é de hoje, protestos em Hong Kong. Informação 2, a gente lembra dos uigures. Informação 3, Xi Jinping está concentrando o poder. O Partido Comunista está concentrando o poder nas mãos do Xi Jinping.
Bom, outra notícia. A China está desacelerando a sua economia. Os autores vão falar justamente de soft landing, isto é, a China está tentando ter um pouso suave para sair de uma economia de crescimento de 12% para uma economia de crescimento a 6%. Isso é planejado pelo Partido Comunista justamente para evitar a bolha que poderia estourar a qualquer momento, e a China está alterando a sua matriz econômica para ser uma matriz voltada basicamente para exportação, para ser uma matriz também de um país de renda média com consumo interno, aumentando, portanto, a renda das famílias. Isso é uma transição econômica. Veja só, mais uma informação. Você leu, sei lá, no Financial Times, no New York Times, ou mesmo na Folha de São Paulo, etc. Mais informação. São informações sobre China. Outra informação. Então, já sabemos aí da desaceleração econômica chinesa. Outra informação. A China tem um projeto enorme, vocês devem ter visto também falar. One Belt, One Road. É um projeto guarda-chuva de projetos, na verdade, de infraestrutura fora da China. E a China está financiando projetos em outros países, principalmente no mundo ali euroasiático. Os projetos vão desde o entorno direto da China até a Inglaterra. Então, são projetos aí para construir uma chamada Nova Rota da Seda, que seria um corredor de exportação e de comércio voltado para países que podem ter um vínculo maior com a China. Portanto, a China quer se colocar como centro de gravidade de um sistema internacional de comércio, de finanças, etc. Mais informação. Veja, temos múltiplas informações. E informação também recente, a questão, obviamente, da guerra comercial da China com os Estados Unidos, aliás, dos Estados Unidos com a China, foi o Trump que começou, e nós temos aí um problema que está abalando os mercados. Bom, múltiplas informações sobre China. O que tudo isso tem a ver? Aí vem o segundo passo. O segundo passo é justamente, nós temos dois tipos de insumos que nós precisamos colocar numa máquina para que saia o produto. Os insumos são informações, o máximo de informações possível que você consiga administrar. E o insumo número 2 é o insumo conhecimento. Você tem conhecimento também sobre a China, conhecimento sobre história, conhecimento sobre política, conhecimento sobre economia. Então você tem insumo informações, insumo conhecimentos. Você precisa colocar os dois na máquina, que é o método. Daí você sai com um produto, que é a análise. E com a análise, o que é que eu faço? Com a análise você pode tomar melhores decisões ou mesmo assessorar pessoas que precisam tomar decisões, os decision makers. Portanto, você pode ser um consultor. Vamos lá, vamos juntar todas aquelas informações que nós falamos, bem rapidamente. Os protestos em Hong Kong. Por que os protestos em Hong Kong colocam tanto medo na China, no Xi Jinping, na liderança do Partido Comunista? Porque a liderança do Partido Comunista, o Xi Jinping, está concentrando o poder para justamente unificar a China em um processo de reestruturação interna da sua economia, que tem grandes consequências. Nesse momento, a China não pode ter, ou Xi Jinping, a estrutura do Partido Comunista, não vê como possível aceitar a contestação do seu poder sobre todo o território nacional. E por isso ele estava, inclusive, perseguindo os uigures, porque é uma minoria étnica que tem laços com outros países devido ao que eles chamam ali de extremismo islâmico. E, portanto, a China não quer permitir que outras ingerências de outros países, como Paquistão, Afeganistão, influenciem a dinâmica interna da China. Então, ela já estava ali fazendo essa centralização na figura do Xi Jinping para ter a condição política de conduzir a China para uma nova matriz econômica. Portanto, nesse contexto de ajuste econômico que a China já tem essas questões, por exemplo, como dos uigures, dessas minorias étnicas muçulmanas, a China recebe a pressão dos Estados Unidos com a guerra comercial, porque agora o Donald Trump percebe a China como sua principal inimiga dos Estados Unidos no cenário internacional. Então, nesse momento em que a China já tem questões internas a resolver, como dos uigures, e tem que enfrentar um grande desafio externo, que é o desafio Donald Trump, aparece Hong Kong, os protestos de Hong Kong, justamente pelo quê? Por democracia. Ora, isso afeta diretamente a liderança do Partido Comunista em um momento em que a China não pode tolerar, o Partido Comunista Chinês, China entendido, o Partido Comunista Chinês, não pode pensar em enfraquecer a sua dinâmica, a sua concentração de poder, tanto que já vinha concentrando o poder nas mãos
do Xi Jinping. Veja, nós aí ligamos uma série de informações para produzir o quê? Uma análise, no qual as informações que nós havíamos produzido, pelos conhecimentos que nós temos de economia, de política, etc., nós conseguimos produzir um insumo. Portanto, o que é que nós podemos pensar com isso? Formar um cenário, formar uma análise. Qual é a análise? O que pode vir a acontecer? A China terá que tomar uma atitude em relação a Hong Kong, porque a liderança do Partido Comunista Chinês não pode, de jeito algum, na atual conjuntura, perder o controle sobre partes do seu território. O objetivo da China é concentrar o poder na mão do Partido Comunista do Xi Jinping para ter cada vez mais força para mudar sua matriz econômica em uma conjuntura desfavorável na qual já tem que enfrentar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É isso que o método Ferranálise ajuda vocês a pensar como agregar as informações que nós lemos para produzir uma análise curta, rápida, objetiva, clara, sem viés ideológico, sem preferências partidárias e que ajuda você ou a seu cliente a tomar a decisão correta. Por isso, fique ligado, hein? Agora nós temos conteúdos exclusivos no canal Método Ferranálise no YouTube.